Na semana passada, nós fizemos a introdução ao estudo da LDB, falamos dos artigos, dos primeiros artigos, e falamos detalhadamente a respeito dos princípios da LDB, que com certeza sempre são recorrentes em questões de prova. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto e fazer algumas questões de concurso sobre esse tema. Então, hoje nós vamos iniciar com a responsabilidade da educação básica. Retomando que a educação básica, hoje, ela vai da educação infantil até o ensino médio. Então, o ensino médio também é educação básica e é dever do Estado oportunizar vagas também no ensino médio. Antigamente a gente tinha uma cultura de que era como se o ensino médio ele fosse opcional ao estudante. Hoje não, faz parte daquilo que é básico, ok? Então tá. De quem é a responsabilidade de oferecer a educação básica dentro dos níveis de ensino? Então, nós temos como nível de ensino na educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Observe vocês que uma questão que sempre cai é a respeito da educação infantil. Esse nível de ensino, ele compreende creche e pré-escola, mas só é obrigatório a pré-escola a partir dos 4 anos de idade. Então, nem o poder público é obrigado a oferecer vaga em creche e nem a família é obrigada a matricular a criança na creche. A gente sabe que é recorrente a família se reportar ao Ministério Público para exigir uma vaga em creche conforme a necessidade da família. Mas a própria LDB não traz obrigatório a oferta nesse nível de ensino. No nível não, na parte da creche. O nível é o mesmo, educação infantil. Vai da creche à pré-escola, mas a creche ela não é obrigatória. A pré-escola sim, a partir dos 4 anos de idade. Grava bem isso, porque outrora era a partir do ensino fundamental. A criança não era obrigada a frequentar a pré-escola. Eu conheço muitos amigos que não frequentaram a pré-escola, já foram matriculados no ensino fundamental. Hoje não, você tem que frequentar a pré-escola. O ensino fundamental, ele se inicia aos 6 anos de idade, tá? E tem um período de 9 anos até o 9º ano. A creche e a pré-escola, ela é responsabilidade dos municípios. E o ensino fundamental, ele já é prioridade dos municípios e funciona com a colaboração do Estado. Geralmente isso cai em estudo de caso, aquelas questões, problemas que aparecem nas provas. Por quê? Isso varia de município para município. Aqui no nosso município de Pirassununga, o ensino fundamental no seu segundo ciclo, a partir do 6º ano, ele é oferecido na rede estadual de ensino e até o 5º ano na rede municipal. Lá em Araras, a gente já tem outra situação. O ensino fundamental até o 5º é oferecido também por escolas estaduais. Então, se aparecer uma questão de caso, leia bem, observa bem, porque na questão do ensino fundamental varia ainda. Em alguns municípios, o ensino do ciclo 1, que vai até o 5º ano, ele ainda não foi municipalizado totalmente. O Estado também oferta. Então, isso tem uma variedade. Agora, em relação ao ensino médio, ele é prioridade dos
estados, ok? E isso procura-se que isso seja bem estruturado nos municípios por conta da questão de verba, de financiar essa educação pública, tá? É claro que isso não se aplica às redes particulares. Nós temos redes particulares que aplicam desde a creche até o ensino médio ou até o superior, ou instituições filantrópicas. Então, esteja atento à questão que você estiver fazendo, que você estiver analisando, ok? Regras de organização da educação básica. E uma coisa fundamental que a LDB se propõe é organizar a educação básica no Brasil. Como ela deve ser organizada? Haja vista que o Brasil é um país continental, como a gente escuta falar, cada região tem sua particularidade, cada estado, cada cidade. Então, como organizar isso? Então, o primeiro critério de organização é a questão dos níveis de ensino, depois a responsabilidade de quem é, e continuando nisso, como organizar essa educação ao longo do ano? Como subdividir? Como aplicar o currículo ao longo do ano? Como organizar a aplicação deste currículo? Então, o que a gente tem na LDB? Ele pode ser organizado em série anuais, período semestral, ciclo, grupo não seriado, com base na idade, etc. Então, a gente tem que a LDB, ela não diz assim, ó, você tem que ter 4 bimestres, 3 bimestres, semestral, anual, ela não fala isso. É claro que a BNCC já buscou dar uma uniformidade, tanto que quando a gente vai ler a respeito do currículo, de como eles são formados, eles já são formados tentando trazer uma uniformidade. O currículo do Estado de São Paulo, por exemplo, que foi atualizado, observando a BNCC, ele está organizado de 4 bimestres, trazendo dividido em conteúdo programático, eixos temáticos, habilidades, dentro dessa organização. Mas isso não é uma regra. Cada instituição pode se organizar de uma maneira mais livre nesse sentido. Haja vista, por exemplo, que as faculdades elas trazem séries semestrais, porque a LDB ela não fala só da educação básica, ela trata de todos os níveis, tá? Ela não vai até só o ensino médio, apesar de ela detalhar mais a questão da educação básica. Carga horária mínima. Para a educação básica, ela tem que ser de 800 horas e 200 dias de efetivo trabalho escolar. Com certeza, daqui para frente nós teremos concursos que abordarão isso, devido às adaptações que foram feitas em 2020 e 2020, porque nós tivemos a medida provisória que desobrigou a questão dos 200 dias letivos por conta da pandemia do Covid. Então, com certeza, os examinadores vão se munir disso para elaborar questões. Mas nós sabemos que o ano de 2020 ele foi excepcional e foi necessário que o MEC baixasse portaria nos desobrigando de estar os 200 dias letivos dentro da escola por conta do estado de calamidade. Ok? Então esteja atento. Mas o que a LDB fala? A LDB fala porque ela não foi alterada. Fala que são 200 dias letivos. Fica atento nisso. Fala de classificação. O que é essa classificação? A classificação o ano e idade série que o aluno deve estar cursando. Entretanto, existe. O que compreende essas exceções? Por exemplo, se você tiver um aluno que você acha que ele já se apropriou de todas as habilidades
que ele precisava daquele ano de série, você pode indicar esse aluno para ser reclassificado para o ano série posterior. Tá? Isso pode ser feito no momento do ingresso do aluno no ano letivo ou em uma determinada unidade escolar, em qualquer época do ano. Se o aluno veio transferido de um estado para outro, e aí a organização fosse diferente, pode ser aplicada uma prova para ver em qual nível que aquele aluno está, exceto no primeiro ano do ensino fundamental. Então, foca. Quando a criança vai iniciar o ensino fundamental, não pode haver reclassificação nesse momento, tá? E foca bastante porque antes da LDB, podia sim. A criança estava na pré-escola, ela estava plenamente alfabetizada, ela era promovida para o ensino fundamental. Eu mesmo sou uma criança que consta lá no meu histórico que eu cursei 6 meses de pré-escola e 6 meses da primeira série, a primeira antiga série do ensino fundamental. Isso não pode mais, ok? A partir da transição do primeiro para o segundo, aí sim, ok? A avaliação do aluno, ela é contínua. Isso você tem que estar sempre atento. Por quê? A observação da avaliação ela é contínua dentro do ciclo. Então, se ele está no ciclo básico, ensino fundamental, você vai como dele até o encerramento daquele ciclo, tá? Mas ao mesmo tempo ela também em outros artigos fala dela ser cumulativa, que equivale a ela ser contínua, ou seja, ele vai acumulando o seu conhecimento. Você pode avaliá-lo. Então, por exemplo, acontece hoje no estado muito acontece as avaliações diagnósticas, que vão avaliar agora no primeiro bimestre o que o aluno aprendeu no ano anterior. Ou seja, é uma avaliação contínua e cumulativa. Ok? Frequência, 75%. Essa frequência de 75%, ela influencia na avaliação. Porque se o aluno não tem 75% de frequência, ele pode ser considerado retido naquele ano série, porque ele não teve aproveitamento. Então, muitas pessoas perguntam, mas de onde vocês tiraram que se o aluno tiver 30% de falta, ele tem que ser reprovado? Está aqui na LDB, tá? Muita atenção nesse ponto. Histórico, declaração, certificado são responsabilidades da escola. Então, não existe isso da pessoa chegar na escola e falar assim, eu estou aqui em 1990 eu queria meu histórico. Aí a pessoa abrir lá um livro-ato e falar assim, mas você já retirou o seu histórico, você não pode retirar outro. Isso fere o princípio legal. É responsabilidade da escola. Tá? Aconteceu um episódio ontem na minha unidade, eu fiquei só observando. A pessoa chegou lá para retirar um histórico, a minha unidade só tem até o 9º ano. E a pessoa aparentava ter uns 40 anos. Olha quanto tempo esse histórico foi antigo. Ah, eu quero. A secretária olhou lá no livro ata, o senhor retirou o seu histórico no ano XYZ. Ah, mas eu preciso para levar um serviço. O que ela fez? Ah, mas eu vou fazer uma cópia autenticável, o senhor aqui com o carimbo de hoje, tudo certinho, o senhor vai levar, ok? Ah, tá. Entendeu? Não precisei nem interferir em nada, porque se o funcionário conhece, ele aplica a lei perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre o artigo 22, que é a finalidade dessa educação. Qual que é o objetivo da educação básica no Brasil? Isso é muito importante. Então, artigo 22.
que no Estado fala de transferência, quando você quer ser transferido de um lugar para o outro, mas de uma cidade para outra. Na LDB fala da finalidade da educação. Então, o que esse artigo fala? Qual que é o objetivo? É desenvolver o educando. Desenvolver como? Globalmente. Ele tem que ser desenvolvido como um indivíduo em todo o seu aspecto, tá? Por isso que é oferecido, por exemplo, a disciplina de educação física, para que ele seja desenvolvido também nesse aspecto. E desenvolvê-lo para quê? Para o exercício da cidadania, ele se entenda como cidadão. Então, se o aluno ele joga lixo no chão, em qualquer lugar, ele não se compreendeu como cidadão ainda. Progredir no trabalho, então inseri-lo no mercado de trabalho. Aí fica essa questão. A escola ela tem que inserir a pessoa no mercado de trabalho, ou ela tem que prepará-lo para o mercado de trabalho, isso é questão também. Então, a escola, ela tem que preparar para que ele possa progredir no trabalho, tá? E em estudos posteriores, conceder esse aluno condições de continuar os seus estudos. Então, se chega... vocês já ouviram o professor comentando assim, eu tenho a obrigação de dar, tenho a obrigação de ajudar fulano a passar no vestibular. Já ouviram isso? Isso é equivocado perante a LDB, porque a educação que a gente oferece lá no terceiro colegial, ela tem que permitir ao aluno continuar seus estudos posteriores. E se o aluno chega no terceiro ano e ele não tem condições de fazer o Enem, é porque eu não o preparei para dar prosseguimento nos seus estudos. Tá? Então, 3 finalidades: cidadania, trabalho e continuidade aos estudos. E, nesse sentido, o Estado também tem deixado muito a desejar, porque são milhões de brasileiros que conseguem fazer o nível superior, mas não conseguem fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, não tem condições para isso. Então, o Estado também tem sido omisso nesse sentido. É claro que há uma falácia muito grande de que nós teremos oportunidades, mais bolsa de mestrado, apenas uma falácia, porque o que nós vemos, na verdade, é que as faculdades, as universidades estão sucateadas. Está ferindo esse princípio aqui, ok? Então, vamos falar de currículo, falar de uma maneira geral, porque nós vamos ter uma aula só sobre o BNCC. Tá. Quando a LDB ela foi homologada, o currículo ele era mais heterogêneo, porque nós não tínhamos a BNCC, tá? Que é base curricular nacional. Nós tínhamos o quê? Alguns documentos que buscavam normatizar esta educação, como, por exemplo, os PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCNs, eles traziam aquilo que servia de conhecimento básico que ensino fundamental, sexto ano, todo mundo deveria aprender e conhecer naquele ano sério. Mas houve muitas lacunas nesses documentos que a BNCC tentou complementar. Dentro desse currículo, ele traz quais seriam as matrizes curriculares, as disciplinas obrigatórias dentro dos níveis de ensino. Então, nós temos, claro, a língua portuguesa, a matemática, conhecimento do mundo físico e natural, que nós chamamos de ciências, realidade social e política, arte, educação física. Isso são tudo nomenclaturas da LDB de 96. A gente sabe que mudou muito já, que a BNCC já traz outras nomenclaturas. História do Brasil, que receberá contribuições da etnia indígena, africana e europeia, que nesse momento da LDB ele trazia como contribuições, agora a gente sabe que é currículo obrigatório como tema transversal.
Língua estrangeira a partir da 5ª série, né, uma nomenclatura que já não se usa mais. E música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo no currículo de arte. Então, o professor de arte, ele tem que trabalhar música ao longo do ano como parte obrigatória do seu trabalho. É interessante que quando a gente observa a lei, a gente vê muita coisa que a gente não vê na prática. Como deve ser a avaliação do aluno? Ó, contínua e cumulativa. Então, grava essas palavras, contínua e cumulativa. Prevalência qualitativa ao longo do período, ou seja, eu tenho que avaliar o meu aluno observando a qualidade do que ele aprendeu e não a quantidade, o valor numérico que ele teve naquele ano série, naquela prova. É por isso até mesmo que no estado, por exemplo, onde a maioria de nós estamos trabalhando no momento, no 5º conceito, que é o que vai para o histórico, o professor ele pode digitar ali o 5º conceito. Não é uma métrica dos 4 bimestres. Se ele teve 6,5, o professor pode dar 7, pode dar 8, conforme o que ele avaliou qualitativamente daquele aluno no período. Ano passado, que foi um ano atípico, por exemplo, eu tenho alunos que são excelentes no presencial, mas que no online eles não tinham recursos para acessar a internet, a 3G do pai ou da mãe, aí só olhava de noite, não conseguia baixar tudo. Mas eu sei a qualidade da aprendizagem daquele aluno. Então, lá no 5º conceito, eu pude dar para ele um valor numérico que simboliza a qualidade do trabalho dele, do esforço dele. Possibilidade de aceleração dos estudos, foi o que eu já comentei a respeito da promoção, principalmente para alunos de alto desempenho, tá? Possibilidade de avanço nos cursos por meio de avaliação. Aqui na aceleração, além do alto desempenho, vale ressaltar os alunos que, por exemplo, ficaram reprovados. Fez a 3ª série, o 3º ano, 3 vezes. Quando ele está lá no 7º, no 8º, ele já está com uma idade muito superior aos seus colegas, a gente pode tentar fazer essa avaliação, essa possibilidade de avanço por outros motivos, tá? Aproveitamento de estudos concluídos com êxito, recuperação paralelo ao ano letivo. Mas ela fala que essa recuperação e a avaliação, ela não está incluída nos 200 dias letivos. Então, eu não preciso dar só ou até 200 dias letivos. Eu posso dar 210, 220, é o mínimo de 200 dias letivos. Ok? Então, se o teu aluno ficar de recuperação e acabou o ano letivo, você pode levar ele para casa nas férias e continuar dando aula para ele, entendeu? E continuar contando como dia letivo. Frequência de 75 para aprovação, a gente já comentou. Históricos, declaração científica. Está repetida. É tudo do artigo 24, né? Responsabilidade da escola, já comentei isso.